Apesar de todos sabermos que quebrar a lei pode resultar em graves consequências, infelizmente, algumas pessoas ignoram todas as advertências, levando uma vida criminosa. Alguns desses bandidos, no entanto, por falta de sorte ou inteligência, acabaram levando a pior em vídeos absurdamente inacreditáveis. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Parece difícil de acreditar, mas um ladrão decidiu assaltar uma loja com um facão e, pasme, o lojista a defendeu com uma espada gigantesca, da qual, inclusive, se orgulha muito. Pois é, essa história é realmente difícil de acreditar, parece que saiu de um filme de comédia, mas ela de fato ocorreu em 2016, lá nos Estados Unidos. Para ser mais específico, o caso aconteceu na mercearia do Perry, que fica na cidade de Pittsburgh, Pensilvânia, onde as câmeras de segurança registraram tudo. Convenhamos, usar um facão para assaltar as pessoas não é lá algo muito comum, mas se defender com uma cimitarra, como que o ladrão poderia imaginar que estava para enfrentar um mestre da esgrima? E a parte mais absurda dessa história toda ainda está por vir. O lojista que correu para pegar sua espada, na realidade nem precisava dela, pois durante todo o tempo estava carregando uma arma de fogo. No final das contas, o bandido saiu fugido de medo e não deve voltar para essa loja nunca mais. Lá no Reino Unido, Martin, um policial, estava realizando alguma abordagem de trânsito de rotina, enquanto era acompanhado por uma equipe de reportagem. Um dos motoristas estava devendo para a justiça, mas Martin ainda não sabia disso. Apesar dos seus instintos dizerem que aquele cara era encrenca, precisava seguir o protocolo e verificar seus documentos antes de tomar uma atitude drástica. Inicialmente, o motorista se comportou de forma muito obediente, mas não se deixe enganar. Quando ele fica sabendo que o policial iria revistá-lo, decide abandonar seu carro ao sair correndo da abordagem. Felizmente, outro policial chegou no momento exato para ajudar na sua captura, fazendo-o tropeçar pela calçada íngreme. O criminoso ainda tentou se levantar e continuar na fuga, mas nessa altura, os policiais já estavam com suas armas de choque sacadas e apontadas para ele de uma distância que seria impossível errar o disparo. Sendo assim, ele decidiu se comportar ao deitar-se no chão e ser algemado. Tudo o que ele ganhou com essa fuga foi um belo tropeção e ainda mais acusações judiciais por ter tentado fugir da abordagem. Lá na República de Ruanda, um país do leste africano, alguns youtubers estão dando o que falar com seus métodos chocantes em mostrar os perigos de dar bobeira com o celular pelas ruas movimentadas das cidades. Elas estão cheias de batedores que ficam procurando pessoas desatentas para furtar seus celulares. No entanto, desses youtubers, os criminosos não conseguem levar nada. Apesar de utilizarem celulares falsos como isca para os ladrões, na maioria das vezes, eles seguram o aparelho telefônico com muita força e às vezes até dão um susto nos trombadinhas que saem correndo de medo. As tentativas de roubo são tão comuns que muitas vezes a população parece nem se importar com o que está acontecendo. Os youtubers, no entanto, pouco a pouco estão conscientizando as pessoas sobre esses roubos e possivelmente desincentivando os bandidos de continuarem com essa prática criminosa. No entanto, vale lembrar que fazer esse tipo de coisa pode ser muito perigoso. A melhor coisa é andar com os vidros fechados e, de preferência, blindados, no caso de algumas cidades no Brasil. Com o avanço da tecnologia, cada dia mais e mais pessoas estão deixando de usar dinheiro em suas transações comerciais, optando por pagamentos pela internet ou NFC. Teoricamente, isso também ajuda a aumentar a segurança. Então, em alguns lugares, como em Roterdã, na Holanda, até existe uma pizzaria com uma placa bem grande anunciando que não recebem dinheiro em espécie. Acontece que alguns bandidos conseguem ser tão estúpidos que não entendem esse conceito. Pois é. Com tantos lugares para assaltar, 2 criminosos tiveram a capacidade de escolher essa pizzaria. Enquanto os funcionários tentavam com toda a paciência do mundo explicar que não tinha dinheiro naquele estabelecimento, os ladrões pareciam extremamente confusos, achando que estavam sendo enganados, apesar da enorme placa da janela. Ao perceberem o tamanho do erro que cometeram para não irem embora de mãos vazias, levaram uma peça de bijuteria de um funcionário. Mas no final das contas, o disfarce deles foi tão ruim que a polícia logo os identificou pelas gravações e a dupla foi condenada.
Em uma reviravolta espetacular, Christy Lee Thurman, uma mulher de 37 anos da Flórida, ganhou manchetes por todos os Estados Unidos, sendo chamada de criminosa mais estúpida do planeta após, adivinhe, chamar a polícia para si mesma enquanto tentava roubar um carro. A gravação da sua ligação foi divulgada pelo departamento policial, provando que ela disse com todas as palavras para os serviços de emergência que estava tentando roubar um carro que legalmente não era dela. Because I'm trying to steal a car that's not legally mine. So y'all gotta come make a report. I'm reporting this. Depois que chegaram ao local, uma concessionária da Cadillac, Christy explicou às autoridades que estava participando de uma brincadeira ou jogo de Black Ops, operações secretas ou clandestinas em uma tradução para o português. O pior é que a polícia realmente não conseguiu acusá-la de roubo, pois ela não conseguiu levar nada consigo, mas ela foi condenada por invasão de propriedade privada. Aparentemente, Christy fez a autodenúncia, pois acreditava que isso anularia seus crimes. Apesar do relatório da polícia de Fort Myers não explicar se ela estava embriagada ou usufruindo de substâncias, aparentemente ela estava sóbria e também não possui histórico de transtornos psiquiátricos. Essa funcionária está de parabéns. Usou muito bem sua inteligência ao tentar roubar do próprio caixa da loja em que trabalhava. Só que não. Repare que ela fica olhando o tempo todo para cima, bem atenta. Ali, em cima do caixa, havia uma televisão mostrando as imagens das câmeras de segurança espalhadas pela loja. E nessa televisão, as imagens de câmera passavam uma por vez, como se estivessem trocando de canal ciclicamente. Essa ladra esperta achou que só porque não estava aparecendo mais na TV não seria pega no flagra. Ela pensou que a câmera parava de gravar quando o vídeo não estava sendo transmitido. Que sorte a do dono do estabelecimento, porque desse jeito ela foi descoberta rapidinho. Vamos combinar, não precisa ser tão inteligente para saber que não é dessa forma que as câmeras de segurança funcionam, né? Tomara que ela aproveite o tempo que passar na cadeia para estudar um pouco. Quem sabe dessa forma não precisará mais roubar. Aqui no Brasil, no interior de Minas Gerais, um criminoso muito especial que já estava algemado e descendo da viatura para entrar na delegacia de Governador Valadares, decidiu mostrar que é importante respeitar a natureza. Preste muita atenção para você entender como esse gesto do criminoso foi bonito. Ele estava algemado a um amigo entrando na delegacia, mas isso não o impediu de expressar seu amor pela natureza. O problema é que ele viu uma árvore muito bonita, então em vez de entrar na delegacia, saiu correndo para dar um beijo bem gostoso nela. Os policiais vão entrando, de repente, decidem fugir. O policial estava atento, partiu atrás, olha só, eles estão algemados um no outro. Aí a árvore no caminho, olha só. Bom, como você deve ter percebido, o criminoso na verdade não era um amante da natureza. Ele apenas estava pensando que poderia fugir na cara da polícia. Mas isso não ficaria assim não. A árvore era um agente disfarçado. Percebendo que o criminoso estava em fuga, ajudou a capturá-lo e no final, todos ficaram felizes para sempre, menos o criminoso fujão e seu amigo. Policiais militares do Rio Grande do Norte cantam parabéns para a jovem aniversariante. Parece até uma história bonita para aconchegar nossos corações, mas não se engane, o aniversariante foi preso. Pois é, bem no dia do seu aniversário de 18 anos, esse rapaz, que pela lei já é visto como um adulto responsável, decidiu roubar uma motocicleta. De uns anos pra cá, é muito difícil menores de 18 anos serem presos no Brasil. Os policiais fazem sua captura, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente acabam propondo leis mais brandas pela sua idade. Devido a isso, voltam para a rua quase impunes. Então agora, essa história dos policiais cantando parabéns pra você está começando a fazer mais sentido. Esse rapaz, olha só. Bate palma. O vídeo gravado pelos policiais foi publicado nas redes sociais e viralizou rapidamente, indo parar até mesmo na televisão. Apesar da alegria das autoridades, ele não parecia nada contente. Mas também, dessa vez, ele foi devidamente preso e a motocicleta que havia roubado foi recuperada. Um criminoso muito covarde que decidiu atacar uma mulher indefesa que estava sozinha andando por uma rua, acabou recebendo uma bela lição. Enquanto ele estava dando uma de machão com a garota, um ônibus cheio de homens de verdade estava passando por aquela rua.
Até o próprio motorista vai diminuindo a velocidade. Ele passa bem devagar, não acreditando no que estava presenciando. Eventualmente, o motorista para o ônibus para os homens descerem e darem um abraço coletivo no coleguinha. O mais engraçado é aquele rapaz de blusa colorida que passa pelos dois como se nada estivesse acontecendo. Mas depois de ouvir o tumulto, até voltou para ajudar no abraço. Infelizmente, ele dormiu no ponto e não teve tempo de participar desse momento afetivo. O bom do abraço coletivo é que, de agora em diante, aquele covarde ficou com o coração aquecido, então ele não vai mais querer ser machão com as outras pessoas. Essa foi a parte mais importante desse caso. Uma câmera de segurança apontada para a rua flagrou um momento raro onde um ladrão iniciante percebe que não era capaz de concluir o seu roubo. O vídeo foi publicado nas páginas da internet e compartilhado milhões de vezes, causando risadas histéricas dos espectadores. Por incrível que pareça, esse ladrão de carros que tentou assaltar um cidadão para levar o seu veículo não conseguia conduzi-lo. O motivo? O câmbio manual. Felizmente, a vítima do assalto não sofreu qualquer tipo de ferimento. Após abandonar o seu veículo para o ladrão, saiu de perto com as mãos levantadas em sinal de rendimento. O ladrão tinha tudo para sair cantando o pneu, mas não deu porque ele só sabe dirigir carros automáticos. Ele ficou abrindo o porta-mala do carro e olhando para trás, achando que estava pedindo ajuda do motorista que havia expulsado do próprio carro. Mas quem apareceu para resolver a situação foram os policiais. A ousadia dos criminosos parece não ter fim. Mas nesse caso, a vítima de um assalto no meio da estrada conseguiu agir rápido bastante e por fim acabou com a graça deles. O vídeo, que está viralizando pelas redes sociais, foi gravado pela dashcam do veículo, um tipo de câmera que fica acoplada no painel dos automóveis, mostrando o que está acontecendo na pista, para ajudar principalmente em casos envolvendo o seguro. Na gravação, um carro vem lá de trás tentando cortar a frente do motorista de uma forma um tanto quanto suspeita. Parece que ele faz questão de entrar na frente desse carro por algum motivo sórdido. Pois é, ele realmente estava mal intencionado, planejando um assalto no meio da rodovia. Naquele trecho apertado, logo no início do túnel, com apenas uma faixa, eles aproveitaram para parar o carro e descer do veículo, já com armas apontadas para o motorista do carro de trás. No entanto, em vez de entregar para os bandidos, ele preferiu reagir. Claro, a frente do seu carro acabou danificada, mas o estrago no veículo dos criminosos foi muito maior. E sem falar que ele saiu em segurança, sem nenhum dano à sua integridade física ou moral. No entanto, é importante lembrar que, nesses casos, reagir pode ser muito perigoso. Um ato absurdo de violência e covardia foi flagrado em Fortaleza, na capital cearense, onde uma mulher que estava caminhando pela rua foi surpreendida por um motociclista safado que tentou dar um tapão em seu traseiro. O motociclista estava com a placa da sua moto coberta. É como se ele já planejasse fazer coisas erradas. Mas apesar dos seus esforços em se esconder, ele deu muito azar, pois nessa rua havia uma câmera de segurança que registrou todo o seu ato criminoso. O caso aconteceu em 2022, 4 anos depois que foi criada a Lei de Importunação, que se diferencia da Lei de Assédio, mas conectada com hierarquia e subordinação. Depois do que aconteceu, a vítima correu desesperada para se afastar do bandido, deixando a população indignada com as imagens da gravação. A Polícia Civil iniciou uma investigação divulgando as imagens para ajudar na captura do suspeito. Com tantas pessoas assistindo ao vídeo, logo ele pode ser preso e, se condenado, pegar até 5 anos de reclusão. Lá na Rússia, mais especificamente em Serebriane Prudy, uma cidade próxima de Moscou, a câmera de segurança de uma mercearia flagrou um assalto nada comum, onde o bandido passou pelo maior vexame ao não ser levado a sério pelas funcionárias. As imagens que repercutiram pelo mundo mostram o assaltante apontando uma arma de fogo diretamente para o rosto da mulher trabalhando para o caixa, enquanto ela prossegue com o seu serviço normalmente, como se nada estivesse acontecendo, ignorando o criminoso. As clientes senhorinhas que estavam passando pelo caixa na hora também não pareciam se importar com o anúncio do assaltante. O
sujeito parece não compreender a situação. Ele fica insistindo em receber algum dinheiro até que, eventualmente, outra funcionária vem lidar com a situação, arrastando o bandido para fora da loja de forma extremamente casual. Aparentemente, as mulheres não o levaram a sério porque sua arma parecia ser falsa. Enquanto a funcionária o conduzia para fora, a outra chamou a polícia, que chegou rapidamente e o prendeu. Lá nos Estados Unidos, um ladrão completamente sem noção tentou assaltar uma loja de conveniência, ignorando completamente a presença de um veterano do exército, e se deu muito mal. A câmera de segurança do estabelecimento registrou tudo, desde o momento em que ele chega para realizar o assalto, empurrando o militar para o lado como se fosse um civil qualquer. Inicialmente, chocado com a atitude desrespeitosa, o veterano parece ficar ainda mais surpreso com a cara de pau do bandido, de dar as costas para ele no maior desrespeito, enquanto pede para o funcionário do caixa passar o dinheiro. É isso que acontece quando você é um ladrão sem noção. Ele foi rapidamente imobilizado e aguardou no chão enquanto a polícia chegou para prendê-lo. Além de não conseguir realizar o seu assalto e passar um tempo na cadeia, esse criminoso ainda sofreu uma baita humilhação, sendo visto dezenas de milhões de vezes pela internet no seu pior momento. Uma loja de celulares lá nos Estados Unidos se tornou uma verdadeira gaiola para prender ladrões quando eles tentaram realizar um assalto. Os criminosos chegaram no estabelecimento de Nova Jersey com as armas em mãos, mandando o funcionário entregar dinheiro e aparelhos telefônicos enquanto tentavam esconder seus rostos. Inicialmente, o funcionário não reagiu ao assalto. Talvez ele já estivesse cozinhando seu plano para lidar com os ladrões, quando os deixou à vontade para saquearem a loja. Enquanto os bandidos se distraíam com os aparelhos, o funcionário foi para a saída dos fundos. Ele deixou a loja trancando a porta e deu a volta até a entrada principal, onde realizou uma manobra digna de aplausos. Quando um dos assaltantes faz menção de deixar a loja, o funcionário abaixa a grade de ferro, prendendo os criminosos dentro da loja. Eles tentam de tudo para sair, mas não conseguem. Um deles chega a implorar por perdão, mas o funcionário não abriu a loja. Quem fez esse favor foram os policiais, que chegaram pela porta dos fundos em uma viatura para surpreendê-los. Uma encrenqueira que estava causando problemas dentro de um supermercado teve todas as chances de ir embora para casa sem acabar se dando muito mal, mas ela fez questão de irritar o policial roubando uma melancia na cara dura enquanto estava saindo do estabelecimento. Tudo começou quando ela chegou na loja e começou a aprontar. Por conta disso, a polícia precisou ser chamada para escoltá-la até a rua. Nesse momento, a encrenqueira ainda não havia cometido qualquer crime propriamente dito. Então, desde que obedecesse à ordem, não seria presa por perturbação da paz ou invasão de propriedade. Ela parece obedecer, mas devido à sua atitude, o policial até alertou para ela não fazer algo estúpido se não quisesse levar um tiro de taser. No entanto, a mulher conseguiu superar todas as expectativas. Convenhamos que ela não precisava daquela melancia, ela só tentou roubá-la como uma afronta ao policial, que não deixou o crime passar batido. Ele a perseguiu e, dessa vez, a algemou para levá-la direto até a delegacia. Uma pena, no entanto, a melancia ter provavelmente se espatifado quando caiu no chão. Christopher McNabb, um assassino cruel que se tornou muito famoso por conta do seu julgamento nos Estados Unidos, ficou sem palavras quando percebeu que pisou feio na bola em seu último diálogo com o juiz cuidando do seu caso. Durante a conversa, o juiz pergunta a Chris quanto tempo de sentença ele daria para o verdadeiro culpado do assassino do qual ele estava sendo acusado. Até aquele momento, Chris estava negando todas as acusações, fingindo se tratar de um injusto equívoco. Para manter sua narrativa e tentar convencer os presentes de que ele era inocente, Chris responde que daria sentença máxima, prisão perpétua para o verdadeiro assassino. No entanto, ele não sabia que o juiz já havia chegado à conclusão de que ele era o verdadeiro culpado. You're innocent, so you tell me what sentence the man or woman that you claim did this should receive. If you ever find out who did them, they deserve to be under the jail. Okay, so they ought to get the maximum sentence. Most definitely. Okay. McNabb, sem hesitar, respondeu que daria a pena máxima e foi exatamente isso que recebeu. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. On the crime of malice murder, I sentence you to life in confinement without parole.
Do you understand each of your sentences? Yes, sir. Quando ouviu a sugestão de Chris, o juiz concordou e o sentenciou para a vida atrás das grades, sem direito à liberdade condicional. O criminoso achava que estava enganando todo mundo, mas no final da história, ele é quem foi enganado pelo juiz sagaz. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.